Tu já sentiu como se estivesse sendo observado? Mesmo na solidão da tua casa, tu tá sendo perseguido por olhos invisíveis ao cair da noite? Em Os Estranhos, essa sensação é apenas o começo de um pesadelo mais do que real. Será que esse silêncio que procede o caos? Ou são sussurros da noite que trazem consigo segredos obscuros? Como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te explicar. Mas para isso eu preciso voltar um pouquinho no tempo e explorar algumas histórias. Os Estranhos surgiu em 2008 sob a direção de Brian Bertino, onde acompanhamos a noite de terror de um casal encurralado em uma casa por um trio de estranhos mascarado que proporciona essa noite para eles. O clima é arrepiante e um verdadeiro thriller psicológico carregado de suspense. Para ser mais clara, no primeiro filme a gente acompanha o casal Kristen e James, que acabaram de sair do casamento de um amigo. Eles foram para a casa de verão da família e eles tiveram uma noite muito turbulenta depois de um pedido de casamento ser negado. No meio das brigas, uma estranha bate na porta e pergunta se uma mulher chamada Tamara mora no local. Ah, Tamara está? Não. Casa errada. Logo após disso, a noite que era somente uma briga para o casal passa a ser um verdadeiro filme de terror. Os ângulos da câmera, alternância de música com silêncio e sem contar quando o toca-discos trava na perseguição, deixando o espectador incomodado. Sim, eu adoro essa parte. A calma, frieza e o mistério de quem são os assassinos por trás das máscaras criam um ambiente de tensão no público, como se ele estivesse sendo observado também. Além de, claro, a brutalidade absurda de quando eles pegam o casal e a excelente atuação tanto dos estranhos quanto do casal. E já no segundo filme, uma nova família também recebe a visita desse trio de psicopatas. Agora saiu Os Estranhos capítulo 1, que tá prometendo explorar a origem desses três psicopatas, mas pra ser bem sincera pra vocês, eu ainda não assisti. Mas vocês já imaginaram se Os Estranhos fosse inspirado e baseado em fatos reais que inspiraram diversas obras que nós temos hoje em dia? Eu não sei pra vocês, mas pra mim deixaria tudo muito mais tenso. E realmente é verdade. E agora que vocês já sabem do que se trata, bora pro vídeo. Bom, para entender o porquê Os Estranhos se tornou essa obra-prima e encantou os fãs do terror ao redor do mundo, nós precisamos falar de 3 histórias. A primeira história, e acredito que a mais forte para criar uma sementinha na cabeça do Bertino, para depois, mais tarde, virar o roteiro, foi uma história dele mesmo, que ele viveu enquanto criança. Ele disse que lembra claramente de estar sozinho com a sua irmã na casa, quando de repente alguém bate na porta. A sua irmã atende e há uma mulher perguntando sobre um cara que não morava ali. Ela vai embora e um tempo depois ela retorna perguntando sobre o mesmo homem. E mais tarde eles descobriram que essa mulher ela fazia parte de um grupo de ladrões que estavam roubando casas que não tinha ninguém dentro. E o mais legal é que vocês conseguem conferir essa referência no filme. Ah, Tamara está? Não. Ah, Tamara está? Você já perguntou aqui. A segunda história é do assassinato da família Manson, que fizeram diversos assassinatos. Mas um em particular chamou muito a atenção da mídia por se tratar de uma atriz muito famosa da época. Ocorreu dia 8 de agosto de 1969, onde a família Manson assassinou Sharon Tate, uma atriz muito famosa na época que estava grávida de 8 anos e os seus amigos que estavam com ela no dia. Eles foram esfaqueados, espancados e mortos a tiros. A atriz foi morta com 16 facadas em posição fetal e um dos seus amigos levou 51 facadas. Esse assassinato inspirou várias obras de tão brutal que foi. Charles Manson matou diversas pessoas sem encostar um único dedo nelas, pois ele manipulava os seus seguidores. Para isso ele usava a filosofia da ordem satânica, Ordem Circles do cachorro sanguinário, e a cientologia, que é uma ciência que promete um caminho para a compreensão de sua verdadeira natureza espiritual. Outra coisa que a família Manson fazia, e tem no filme, é deixar mensagens com sangue nas paredes e nos vidros.
We gotta get out of here. Manson também queria criar uma guerra racial e fazer seus seguidores acreditar que ele era a reencarnação de Jesus Cristo, entre várias outras coisas. E até hoje, Charles Manson é considerado um dos homens mais perigosos de todos os tempos. E por último, mas não menos importante, o Massacre da Cabana 28, ou o Massacre da Cabana Kerry, que ocorreu dia 11 de agosto de 1981. Outono de 1980, Glenna Susan Sharp fugiu de seu ex-marido James Sharp, junto com seus 5 filhos, John, Sheila, Tina, Rick e Greg, para a cidade de Quincy, na Califórnia, para ficar perto do seu irmão Don Davis. No início, eles ficaram no trailer do Don, mas era muito apertado para a família, então eles logo descobriram um lugar com moradias baratas, um antigo resort com cabanas no meio da floresta de Kerry. Ela escolheu a cabana de número 28 por ser a mais espaçosa e logo descobriu que tinham mais pessoas alojadas ali e elas criavam uma espécie de mini comunidade. Isso seria o ideal até para suas crianças poderem brincar e se comunicar com outras. Estava tudo muito perfeito para um recomeço até o fatídico dia 11 de abril de 1981. Sue estava em casa junto com Rick, de 10 anos, e Greg, de 5. Eles estavam andando de bicicleta por perto junto com um amigo Justin. John, de 15 anos, estava com sua melhor amiga Dana, na cidade vizinha, enquanto Sheila, de 14, e Tina, de 12, brincavam com seus vizinhos Sailboat em uma cabana próxima. Quando a noite caiu, o Justin ele resolveu ficar na casa porque eles acabaram criando uma espécie de festa de pijama dos meninos. A Sheila ficou na casa dos vizinhos Sailboat e a Tina resolveu voltar para casa a pé. E depois das 22 horas, o John e a Dana retornaram para casa. No outro dia, às 8 da manhã, a Sheila resolve voltar para casa só para trocar de roupa e conseguir com os vizinhos para a igreja local. Só que quando ela entra na casa, ela se depara com 3 cadáveres na sala, todos amarrados com arame e fita adesiva. Eles tinham uma faca ensanguentada perto deles e também um martelo. Seu irmão John estava caído de bruços em uma poça de sangue com a garganta cortada. Sue estava deitada nua da cintura para baixo, amordaçada com a sua bandana azul e sua própria calcinha. Ela estava com a garganta dilacerada e machucada na cabeça. A Dana estava com ferimentos na cabeça e estrangulada. E mais tarde na autópsia eles descobriram que os 3 eles faleceram devido a um traumatismo craniano que foi causado pelo martelo. Ela correu de volta para os seus vizinhos, onde pediu ajuda e eles chamaram a polícia. Ela voltou junto com o James Sailboat, acordou Rick, Greg e Justin espancando a janela do quarto, pois eles ainda estavam dormindo e eles saíram ilesos. Os vizinhos relataram que naquela noite os cães e os gatos estavam muito inquietos e latindo bastante, e aquilo não era normal na pequena comunidade. Apenas um casal disse ter acordado a 1h30 da manhã escutando alguns gritos abafados, mas eles não deram muita bola. O Justin, ele disse que foi testemunha do crime, mas ele não se lembrava muito bem. Então os pais dele contrataram um hipnólogo para ver se ele se lembrava de alguma coisa. Ele relatou que viu Dana e John chegando e discutindo com 2 homens que usavam óculos. Foi quando aconteceu a primeira briga e Tina chegou em casa. No mesmo momento, ela foi retirada do local e não se sabe para onde levaram. Apesar dos sapatos da Tina terem sumido da cabana e a mãe do Justin dizer que encontrou uma jaqueta ensanguentada da Tina no seu porão e o seu marido dar pistas desconexas para a polícia, os restos mortais da Tina foram encontrados 3 anos e 11 dias depois por um coletor de garrafas a 160 quilômetros de Kerry, junto com sua jaqueta e os seus sapatos. Até hoje, esse caso é um completo mistério, mas para mim, o principal suspeito é o Martin, o pai do Justin. Um veterano de pós-guerra que tinha transtornos pós-traumáticos, comportamento violento, e em 2008, após a sua morte, Marilyn, a mãe do Justin, disse que suspeitava de seu marido e de seu amigo John Balbett, que na noite saíram para beber e voltaram pelas 2 da manhã da madrugada e foram pegos no fogão a lenha queimando um item desconhecido. Uma outra coisa estranha é que o Martin, antes de falecer, ele deixou uma carta para sua esposa falando o seguinte: paguei o preço do seu amor e agora comprei com a vida de 4 pessoas. Acontece que o Martin ele passou por um detector de mentiras na época
E como não acusou nada, ele foi considerado inocente e liberado. E o amigo dele só veio à tona em 2008 após a sua morte, só que ele tinha falecido em 88. A cabana foi destruída em 2004 junto com qualquer pista do crime. Mas assim, gente, vamos combinar que a descrição que eles fizeram dos suspeitos bate um pouco com o Martin, o amigo dele. Tirando o óculos, o resto assim dá pra encaixar. Também teve o serial killer Otis Tolle, que pra mim não bate em nada na descrição. E o Henry Lee Lucas, que assim, até vai. Se forçar, vai. E também não podemos esquecer do Robert Joseph Silveira. Aí eu realmente acredito que a descrição bata bastante. Só que quem seria o outro? E a ligação deles com o filme eu não preciso nem explicar, né, gente? Um massacre brutal acontecendo dentro de uma cabana que até hoje a gente não sabe quem são, por que fizeram, somente que foi muito sanguinário. Os Estranhos é certamente uma franquia que chama a atenção pela caçada e brincadeiras que fazem com as vítimas antes de matá-las de maneira brutal, que corta o coração de quem assiste. Pois sim, gente, no primeiro filme, em 2008, os assassinos querem ver o psicológico do casal completamente destruído. Eles esperam uma declaração de amor do casal um para o outro antes de matá-los por completo, pois eles já sabiam qual seria o seu fim. Apesar de eu não ter assistido o capítulo 1 ainda, eu acredito que eles podem sim introduzir um pouco da história de quem são os estranhos e por que eles fazem aquilo, mas o meu medo é que a magia do filme simplesmente acabe, porque pra mim o medo do desconhecido é muito forte. E agora, só pra completar, eu acho que eles ainda vão fazer mais filmes de Os Estranhos, tentar extrair um pouco mais desse suco, mas eu tenho realmente um pouco de medo do que pode vir pela frente. Mas e tu? O que tu acha dessa franquia? Já assistiu o filme, o capítulo 1? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim saber. Então é isso. Até a próxima. Beijos, beijos, fui!